Ora, boa tarde desde há pouco. Vamos, pois, continuar a leitura da obra do nosso general, portanto, que comandou as tropas portuguesas na Grande Guerra, Ferreira Martins, e extrair da obra Portugal na Grande Guerra do Sr. General, mais algum texto que nos continua a dar a ação que se desenrolou durante o combate. Este segundo texto tem um subtítulo que é A Avalancha, e vou, portanto, começar a ler a partir daqui. A terra de ninguém era a estreita faixa de terreno que, nesta guerra de trincheiras, separava as organizações mais avançadas dos dois adversários. A sua largura entre Lavacé e Armentières variava de 100 a 400 metros, de modo que aquela infantaria que tivesse livre o terreno na sua frente e que não fosse obrigada a deter-se pelo fogo adverso, podia, em muito poucos minutos, galgar aquele espaço e saltar nos entrincheiramentos do adversário. A prolongada e violenta preparação da artilharia alemã, onde não tinha destruído, mantinha a neutralização completa do adversário, e os 5 minutos de bombardeamento intenso sobre as primeiras linhas deste, precedendo o assalto, garantiam à infantaria alemã a partida da sua base e a entrada nas linhas inimigas nas melhores condições. E foi assim que, às 8h45, a emocionante e fatídica hora H, a infantaria alemã saltou dos seus abrigos e, numa extensão de quase 20 km, inundou a terra de ninguém e se precipitou, eficazmente apoiada por uma numerosíssima artilharia e morteiros, e oculta pelo nevoeiro sobre as primeiras linhas dos setores luso-britânicos. Inicialmente, as dificuldades que a infantaria alemã encontrou para vencer o espaço que a separava dos seus adversários resultavam apenas do estado lamacento do terreno, cheio de inúmeras covas produzidas pelos bombardeamentos e de muitas poças de água, algumas das quais bastante grandes, circunstâncias estas que lhes desorganizavam um pouco o dispositivo, que aliás tinha sido adrede preparado. O nosso dispositivo de ataque não era constituído por grandes vagas de assalto, mas por pequenos grupos e delgadas colunas que progrediam através das crateras profundas e cheias de água do grande charco do Lys, revolvido pelas granadas e bombas, ou pelas raras faixas de terreno que ofereciam um pouco mais de consistência. Notemos que estes grupos bem comandados eram protegidos por metralhadoras ligeiras, fazendo fogo de mangueira, e que da linha de combate fazia parte o 6º Batalhão Bávaro de Assalto, cujas companhias tinham sido distribuídas por alguns regimentos em primeiro escalão. E ainda que, para aumentar a eficácia do apoio direto, a artilharia alemã não tardou em fazer avançar, embora com certa dificuldade, algumas baterias ligeiras para as suas primeiras linhas e mesmo até à terra de ninguém, as quais podiam varrer assim diretamente as principais linhas de comunicação. Prontamente conseguiu a infantaria alemã pôr pé em muitos pontos da primeira linha que a impetuosidade do bombardeamento obrigara a evacuar, e agora a sua progressão, através da emaranhada rede de trincheiras e outras organizações que a preparação da artilharia revolvera completamente, encontraria a dificuldade, aliás diminuta, das irregularidades desse terreno, e outra, mais séria, a da resistência que lhe ofereciam as pequenas unidades e frações da infantaria da defesa, mais ou menos dispersas por aquele labirinto de destruições,
sangue e lama continuamente sacudido pelo fogo, muito embora elas estivessem entregues a si próprias, agindo consoante a sua iniciativa, decisão, coragem e instinto de conservação, pois que se tornara, de um modo geral, impossível a ação coordenadora dos chefes mais graduados, que se viram na situação angustiosa de só poder impulsionar as tropas que tinham junto a si à vista. A infantaria inimiga, consoante os bons princípios, procurava avançar e infiltrar-se pelos pontos e caminhos que lhe davam maiores facilidades e fazer cair os núcleos de resistência que ia encontrando, atacando-os energicamente e buscando como regra o seu envolvimento, tática esta que é seguida tanto pelas pequenas como pelas grandes unidades. O comando alemão deve certamente ter considerado como pontos fracos, entre outros, os das soldaduras da divisão portuguesa com as divisões britânicas, as quais lhe mereceram especial atenção. Foi no setor de Fleuribé, setor da direita da 40ª Divisão, defendido pela 119ª Brigada, contíguo ao setor português de Fouquissart, defendido pelo 4º Batalhão I, onde primeiro se verificou por forma insufismável a presença da infantaria alemã, cuja irrupção deve ali ter tido um caráter de inconcebível instantaneidade. De facto, pelas 9 horas, o quartel-general da 2ª Divisão tinha o seguinte comunicado expedido às 8h45 pelo 119º Batalhão de Infantaria. Um forte contingente inimigo no posto B enviou-se uma força para o repelir. Temos muitas baixas. Fizemos uma barragem no posto B. 119ª Brigada. E logo a seguir esta das 8h50. Um fogo de barragem está sendo feito sobre a linha de apoios. 119ª Brigada. E ainda esta outra, às 9 horas da 40ª Divisão, o batalhão da direita informa que o inimigo ocupou os postos da primeira linha em N9, C88 e N9, D6, 4 da 40ª Divisão. O setor de Fleuribé, onde se encontravam estes pontos, apresentava desde a Bond Street, aliás, isto deve ser Bond Street, porque realmente as letras estão muito desfasadas, onde ligava com o setor português de Fouquissart uma pronunciada inflexão para leste, formando saliente para o inimigo, que naturalmente procurou penetrá-lo pelo flanco. Surpreende, no entanto, como a infantaria alemã conseguiu atingir quase vertiginosamente o D-poste, que se encontrava à retaguarda da linha B, e, portanto, bastante distanciado da primeira linha. Demais, como se vê das comunicações transcritas, esta já estava perdida na direita da 40ª Divisão. Pelo que respeita à 55ª Divisão Britânica, no nosso flanco direito foi recebida no quartel-general a comunicação de que, às 9h30, o batalhão da direita ao norte do canal de Lavacé tinha perdido as primeira e segunda linhas e se estava sustentando na linha das aldeias. Uma hora depois, os batalhões em primeiro escalão de brigada da esquerda cediam terreno. É oportuno transcrever o insuspeito depoimento do alto comando britânico a este respeito, pois reveste uma importância especial. Diz ele: entre as 8 e 9 horas, o inimigo conseguiu ocupar os postos avançados do batalhão da direita da 40ª Divisão e atacar para o norte ao longo da Rue Pétion e da Rue du Bois. Os nossos metralhadores nesta região continuaram a combater até que todas as suas metralhadoras, exceto uma, foram destruídas e, pelo seu fogo, retardaram muitíssimo a progressão inimiga.
Contudo, às 10h15, os alemães já estavam em Rouge-de-Boux, cerca de 2000 metros, à retaguarda do posto de comando do batalhão da direita da 40ª Divisão, que, a esta hora, se mantinha ainda em Pétion. Um pouco mais tarde, a 40ª Divisão, em virtude da pressão que se exercia na sua frente e no seu flanco, foi repelida para uma posição frente ao sul, entre Bois-Grenier, Fleurbaix e Sailly-sur-Lys. A brigada da direita, especialmente, tinha sofrido grandes perdas. Ao sul do setor português, a 55ª Divisão foi violentamente atacada em toda a sua frente e pelas 10h30 a brigada da esquerda tinha sido repelida da sua posição de postos avançados. Todavia, a linha principal de resistência estava intacta, tendo-se formado um colchete defensivo frente ao norte, entre Festubert e um centro de resistência situado junto e a sul de Torre, onde o contacto foi mais tarde estabelecido com as tropas da 51ª Divisão. Vê-se assim que as divisões britânicas nos flancos da 2ª Divisão Portuguesa tiveram nos setores confinantes com esta a parte mais árdua dos ataques que lhes fez a infantaria alemã e que só com grande dificuldade conseguiram, principalmente a 40ª Divisão, estabelecer os seus colchetes ou flancos defensivos, que esta não pôde, aliás, manter por tempo bastante. Verifica-se mais que o comando alemão, orientando o centro de gravidade do ataque sobre o setor português, procurou fazer penetrar a sua infantaria de um modo decisivo pelos flancos exteriores da nossa 2ª Divisão, de maneira a separá-la bem das divisões britânicas e esmagá-la seguidamente pelo movimento da sua férrea tenaz, combinado com a impetuosidade e violência do seu ataque frontal. Assim facilitava a criação da brecha e o seu alargamento, atingindo mais seguramente o seu objetivo. A progressão da infantaria alemã no setor português, que inicialmente foi um pouco mais acentuada nos flancos, confirma e justifica este critério. No setor de Ferney-du-Bois, a 5ª Brigada tinha o SS-1 subsetor do flanco direito da 2ª Divisão, a cargo do Batalhão de Infantaria 10, o qual dispunha a Companhia 3ª e 1ª em primeira linha, separadas pela Cadbury's e guarnecendo cada uma delas uma frente excessiva, mais de 900 metros, sobretudo considerando os reduzidos efetivos de que dispunham. O perigo apresentou-se mais grave na frente da 3ª Companhia, extrema-direita da divisão, que depois das 8h30 lançava desesperadamente o seu pedido de SOS, ao mesmo tempo que via já o seu terreno invadido por ingleses que vinham do setor confinante da 55ª Divisão Britânica, acossados pelos alemães. Cerca das 9h30, a infantaria inimiga tinha chegado a algum ponto da Princes Road, tendo assim conquistado já uma parte da 2ª linha. Não era possível ao batalhão de infantaria 10 deter o inimigo, mesmo que lhe tivessem chegado alguns reforços, e já vimos como, de um modo geral, em toda a frente, as barragens e o nevoeiro impediram os batalhões de apoio e de reserva de desempenhar a sua missão. A onda da infantaria alemã, levando de vencida as resistências fragmentárias que tentavam barrar-lhe a passagem, atingiu pelas 11h a zona das posições das nossas baterias, assenhoreando-se em breve do material e aprisionando grande parte das suas guarnições. Pelas 13h, o quartel-general do 5º Batalhão de Infantaria, situado excentricamente em Sens-du-Roule,
na parte sul do setor caía em poder do inimigo. No flanco esquerdo da divisão não eram mais favoráveis os acontecimentos. Pelo contrário, embora encontrando maiores resistências, a infantaria alemã conseguiu mais rapidamente obter resultados superiores. A 4ª BI, Brigada do Minho, que ocupava o setor de Foquissar, tinha os seus subsetores SS-1 a cargo do Batalhão de Infantaria VIII. 820 ISS e confinado ao flanco esquerdo da divisão portuguesa ficava parado da 40ª Divisão Britânica pela Bond Street e Piccadilly. É difícil conseguir ver estas letras que estão muito apagadas e, portanto, peço desculpa, mas estou a tentar fazer o melhor para conseguirmos seguir atentamente a descrição dos movimentos da batalha e da técnica e estratégia que os alemães aplicaram durante a mesma. A violência obrigara também as companhias do 8 que guarneciam as trincheiras avançadas a retirar para a linha B. Neste setor, como aliás nos outros, a incerteza dos propósitos do inimigo e a impossibilidade de descortinar qualquer coisa através do nevoeiro mantinham as tropas num esgotante estado de nervosismo e excitação que os oficiais tentavam atenuar por todos os meios, alguns recorrendo ao seu habitual bom humor e otimismo, mas a muitos não podia ser fácil ocultar a sua profunda inquietação que as circunstâncias justificavam, e sobretudo pela enorme dificuldade ou mesmo falta absoluta de ligações entre as diversas unidades e os comandos, o que fazia com que companhias, pelotões e até frações mais pequenas se encontrassem entregues a si mesmas, como se isoladas estivessem realmente no meio daquele inferno, mas as quais nem sempre podiam atuar sem hesitações, com o receio de atingir tropas amigas, pois a deficiente visibilidade não deixava distinguir os uniformes nem se determinados grupos em movimento eram de forças amigas que retiravam em diversas direções ou de inimigas que atacavam. E esta confusão deu-se por vezes, imagine-se, a angustiosa ansiedade dos comandantes de batalhão com as suas companhias disseminadas numa frente externa, não conhecendo nem podendo conhecer, apesar dos desesperados esforços que faziam, o que em cada uma delas se estava passando, impotentes por falta de todos os meios para tomar qualquer deliberação que materialmente os socorresse e que constituísse um estorvo apreciável ao avanço do adversário. A escassez dos efetivos e a extensão das frentes eram tais que estava determinado que durante a noite as unidades em primeira linha fossem reforçadas com elementos dos batalhões de apoio e de reserva das brigadas, de modo que estes batalhões, tendo enviado para a frente, no começo da noite, uma parte dos seus efetivos, ficavam já sem meios bastantes para realizar os contra-ataques parciais previstos no plano de defesa ou a conveniente ocupação de postos da linha intermédia. E estes mesmos desapareceram nas primeiras horas do bombardeamento,
aspirados pela frente. De facto, perante a situação aflitiva das companhias em primeira linha e a impressão de que os alemães tentariam algumas incursões parciais da sua infantaria, ninguém admitia ainda uma ofensiva de grande estilo. Tanto os batalhões de apoio como da reserva foram, a pouco e pouco, enviando para a frente as suas companhias, as quais, pelas razões que apontamos, não chegavam aos seus destinos e acabavam por procurar, dos locais que tinham atingido, fazer o mais e melhor que pudessem. E houve assim, e por isso, algumas resistências interessantes. Mas a ação dos comandos de batalhão durante a progressão da infantaria inimiga é que havia de ser fatalmente reduzida, verificando-se aqui a realidade do aforismo então corrente de que, a partir de um certo momento, a guerra é de comandantes de companhia. E vou fazer mais uma pausa e continuarei o texto pela terceira vez, porque ele é bastante grande e, apesar de estar muitíssimo bem escrito, a obra, como é já antiga, tem mesmo falhas de letras e torna-se difícil a sua leitura. Portanto, vamos parar por aqui e depois continuaremos a terceira parte da descrição da batalha. Até já!